Olá, turma. Hoje teremos a correção do questionário pecado. Espero que todos tenham feito. E na correção de questionário a gente reforça, reaprende, afirma mais um pouco o que a gente aprendeu. Então é importante essa aula para você ver aí onde você acertou, se você errou, por que você errou, tá bom? Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Tu venha estar conosco, nos ensinando sempre, Espírito Santo. Seja uma bênção também essa aula, como tem sido todas as outras, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, primeira pergunta, correção do questionário, o pecado. Baseado na introdução deste estudo, diga por que a decisão do primeiro homem em desobedecer ao Senhor não foi uma boa escolha. Quem respondeu essa daí? Luciana. Vai lá, Lu. Como é que ficou a sua resposta, Luciana? Eu peguei tudo da apostila. Adão decidiu pecar contra Deus. Com isso, trouxe graves consequências para todo o universo. Devido a este ato, todos vivemos em pecado. Sofremos toda a maldade que há no mundo, com problemas na alma. Até que Cristo volte, teremos aflições e maldições. Nossa, muito bom, hein? E aí, Lu? A minha é bem resumida, meu Deus. Tudo bem. Responde aí. Eu vou ter que, por causa desse ato, toda a raça humana encontra-se hoje em estado terrivelmente de miséria e sujeita a sofrer uma eterna condenação. Muito bom. Estão certas. Embora sejam duas respostas um pouquinho diferentes, mas as duas estão certas, tá? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Quer comentar? Olha só, gente. Enquanto a gente vai fazendo as perguntas e respostas, se houverem dúvidas, viu, Alana? Você que é a primeira vez hoje, a Erika está começando, Duda que já está começando, mas já bem avançada, que ela começou acelerada. Vocês podem fazer pergunta, tá? O objetivo aqui é sempre sanar as dúvidas, clarear a nossa mente aí sobre essas questões que a gente vai levar para a vida toda. Responder ou não responder, acertar ou não acertar é só um detalhe, tá? O importante é o nosso coração aprender e a gente trazer para a nossa vida e aplicar. Segunda questão. Quais as consequências do pecado de Lúcifer? Eu Ei, Carol. coloquei que ele foi expulso do céu, o inferno teve que ser criado e houve a divisão no reino dos céus. Muito bom. Vai, Luciana. Foram algumas, né? E aí, Lu? Mesma coisa? A harmonia dos cosmos foi alterada, ele se tornou seu do mal e o inferno foi criado. Muito bom. As consequências do pecado de Lúcifer. E agora eu quero fazer uma pergunta aqui que não tá, só para ver se vocês lembram. Mas por que Lúcifer pecou? Quem foi que influenciou o Lúcifer? Duda, Eric, quero ver, hein? Quem foi que influenciou Lúcifer a pecar? Responde no microfone aí. Quem influenciou Lúcifer a pecar? E aí, Duda? E aí, Eric? E aí, Carol? O mal nasceu dentro do coração dele. Ninguém influenciou ele a pecar. Muito bom. É isso aí. A gente falou, né? O texto que diz: perfeito eras em teu caminho, até que achou-se iniquidade dentro de ti. Achou-se iniquidade dentro de ti. O mal nasceu dentro do próprio coração dele. Não precisa de influência. Claro, a tentação com a influência fica mais fácil pecar. Mas dentro de um coração puro, ele pode encontrar o mal, porque ele é um ser livre. Terceira questão. Quais as consequências do pecado de Adão? Cite pelo menos 5 baseados no capítulo 3 do livro de Gênesis. 5 consequências do pecado de Adão. Deixa eu falar as 4 que eu achei, porque a Luciana achou 6. Ai, que... Eu coloquei que multiplicou grandemente a dor na hora do parto, que tornaram-se mortais, foram expulsos do jardim do Éden e teve que trabalhar duro. Completa aí, Luciana. Muito bom. Fala aí, Lu. Eu coloquei que eles perderam a comunhão com o Pai, com o Criador. O pecado dominou o homem. Eles ficaram conhecedores do bem e do mal e multiplicaram as dores da mulher.
Dores de parto da mulher. Isso, as dores com as dores que dará à luz a filhos. Isso. O Senhor amaldiçoou, maldita será mais que toda a terra. Muito bom. Que fique bem destacado que a consequência do pecado de Adão e Eva fez com que o trabalho do homem, de Adão, agora fosse um trabalho árduo, do suor do seu rosto comerás. Não é que ele passou a trabalhar. O homem já trabalhava. Deus, quando fez Adão, Deus já deu ordem de trabalho para ele. Vai, guarda a terra, protege a terra, guarda o jardim. Ele já cuidava, deu nome aos animais, isso é trabalho. Entendeu? O homem ele já trabalhava. Com o pecado, aí a Bíblia diz que a terra ia produzir abrolhos e espinhos, né? Agora, trabalhar não ia ser tão fácil. E aí a Bíblia diz que agora do suor do seu rosto comerás. Ele vai continuar trabalhando, só que agora é trabalhando muito, árduo. Que é o que a gente faz aí durante a semana, né? Se você aí acha que a gente trabalha muito, isso é uma das consequências do pecado de Adão. Tá bom? Muito bom, meninas. E agora, questão 4, as consequências de nosso pecado. O que vocês responderam? A morte espiritual. Nossa! O pecado nos afasta da comunhão com Deus, nosso Criador. É isso mesmo. Isso aí, eu só botei Já está bem completo, embora seja curtinho. A nossa morte espiritual. Sabemos que o pecado, nós morremos só espiritualmente. Bem, na verdade não é só, né? Porque a morte espiritual é a principal. Nós nos distanciamos de Deus, porque Deus não tem comunhão com trevas, com pecado. Por isso a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. Então tá bom, é isso aí, a nossa morte espiritual. Quinta questão, quando é que morremos? Nós morremos quando pecamos e perdemos totalmente a intimidade e comunhão com Deus. É isso aí. Morremos quando nos afastamos da presença de Deus e não sentimos mais o toque do Espírito Santo, pois o pecado nos domina. Nossa, é isso, 10 para ela. E aí, dona Carol? É isso, né? Então, o que a gente precisa reforçar aqui? A resposta ótima, viu, Lu? Mas o que a gente precisa reforçar aqui é isso. O Adão, ele pecou e ele continuou vivo. Sendo que Deus já tinha dado o decreto de que no dia que eles pecassem, eles morreriam. Que o salário, a recompensa do pecado seria a morte. Mas eles não morreram. Continuaram vivos, foram expulsos do jardim do Éden, receberam punições, como vimos aqui, né? Coisas ruins assim começaram a acontecer com eles, como dores do parto, trabalho árduo, perderam a comunhão com Deus, mas eles não morreram, né? A gente já falou isso na aula, só para reforçar. Por que eles não morreram na hora? Porque eles não morreram fisicamente, mas espiritualmente, vocês sabem que a gente reforçou bastante que eles morreram. E essa morte espiritual é a morte da separação de Deus. Por isso, Cristo precisou vir e Ele fez com que voltássemos a ter comunhão com o Pai. E aí recebemos a nova vida. Por isso que o Evangelho é o Evangelho das boas novas. E qual é a boa nova? A nova vida que Ele nos oferece. Amém? Então vamos lá, meninas e meninos. Qual é a consequência do nosso pecado? Questão 4. Vai lá, Lu. A morte espiritual. O pecado nos afasta da comunhão com Deus, Pai, o nosso Criador. Muito bom. Boa resposta. 5. Quando é que morremos espiritualmente? Quando pecamos e perdemos totalmente a intimidade, a comunhão com Deus. Morremos quando nos afastamos da presença de Deus e não sentimos mais o toque do Espírito Santo, pois o pecado nos domina. Muito bom. Muito bem. É o pecado que faz com que morramos espiritualmente. Por isso, se a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, logo todos estamos mortos espiritualmente. E o que precisa ser feito para vivermos novamente?
Fala aí, Alana. Eu tenho uma dúvida da pergunta anterior. Fala aí, Pode falar? Alana. Isso que quando Adão e Eva pecaram, Sim, a gente perdeu a comunhão com Deus, né? isso. Aí vem a história do véu, que a gente precisava, tipo assim, perguntar para os mediadores, para perguntar para Deus o que a gente queria saber. E quando o véu se rasgou, agora a gente tem um contato direto com Deus. Eu não entendo muito bem. Tá, vou te explicar. Desde então, desde quando a comunhão foi quebrada no Jardim do Éden por causa do pecado, o homem se afastou de Deus, né? Foi o homem que o pecado o afastou. E aí, Deus ali, a primeira coisa que ele fez foi cobrir o homem e a mulher com uma pele de cordeiro, já simbolizando que só assim eles poderiam, através da morte de um animal, eles poderiam ter comunhão ou acessar a Deus novamente. E aí, andando mais um pouquinho na Bíblia, na história, Deus cria o sacrifício, o tabernáculo, que é a igreja móvel. E aí, dentro desse tabernáculo, Deus levanta um sumo sacerdote, tem sacerdotes e tem o povo. Esse sumo sacerdote era o responsável por sacrificar os animais como um sacrifício substitutivo do pecado do povo. Então, sempre havia o sacerdote, o tabernáculo funcionava direto, e uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia a expiação dos pecados do povo. Expiação é isso, é trazer o pecado do povo e colocá-lo, lançá-lo substitutivamente para os animais, entendeu? E aí o que acontecia? Só que o homem realmente, ele perdeu essa comunhão com Deus. Então quem que tinha essa comunhão com Deus? Os sacerdotes e os profetas. E pessoas específicas que Deus vinha e se apossava, como Sansão, o próprio Espírito Santo vinha e se apossava. Mas essa relação direta com o Pai foi quebrada, com Deus foi quebrada. E aí, a história do véu que você perguntou é porque no tabernáculo, que era uma igreja móvel, tinha o átrio, que era o lugar onde todos vinham e traziam suas ofertas, e ali era sacrificado, e aquilo dali expiava o pecado do povo, só que não resolvia o problema. Por quê? Porque ele saía dali, pecava, e tinha que vir de novo, matar o animal. Aí pecava, tinha que vir de novo, matar o animal. Tá entendendo? Aquilo dali não resolvia, aquilo dali era um apontamento para que quando Cristo viesse, ele morreria uma última vez por todos os nossos pecados. Por isso que a morte de Cristo, no seu sangue, nos purifica de todo pecado, a Bíblia vai dizer. Então a morte de Cristo lá na frente foi o sacrifício final. Por isso que hoje não se sacrifica mais animais para a expiação do pecado. Hoje aceita-se a Cristo como o Cordeiro imolado que morreu pelos nossos pecados e o sangue dele nos purifica. E a história do véu é porque o véu separava, tinha o átrio, que é onde ficava o povo todo. Tinha o santuário, onde ficavam os sacerdotes. E tinha, a gente chama de o Santo dos Santos. Tinha um lugar que só acessava o sumo sacerdote. E do santuário para o lugar Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, tinha um véu imenso, alto, que só podia transpassar o sumo sacerdote. E lá tinha um objeto chamado a Arca do Senhor, e Deus vinha sobre as asas desses dois querubins que tinha na arca, e ali a presença de Deus falava com o profeta. E esse profeta não... Sumo sacerdote, desculpa. Esse sumo sacerdote não sobreviveu. Tipo, ele morria com Não, ele não morria. Ele morreria se ele estivesse em pecado. Por isso, antes de entrar, ele tinha que também sacrificar para que ele entrasse ali puro. Tá entendendo? E ele representava o povo. Ele entrava, oferecia o sacrifício pelo povo e recebia as orientações para o povo. E aí ele voltava. Mas o interessante é que a roupa dele era uma roupa extraordinária, cheia de símbolos lindos, de ouro, as 12 tribos. Depois a gente pode ver isso com mais calma.
e na barra do vestido dele tinham sinos. Por quê? Porque ele entrava por uma corda presa nele. E o povo ficava do lado de fora, os sacerdotes ficavam do lado de fora do véu. Enquanto eles estavam ouvindo o sino, era um sinal de que ele estava vivo. Ou seja, Deus aceitou o sumo sacerdote, ele estava santo diante de Deus. Se aquele sino parasse de tocar, era um sinal de que ele foi reprovado por Deus. E aí eles não podiam entrar para pegar o sumo sacerdote, eles tinham que puxar pela corda. Você entendeu? E aí, por que acontece o véu se rasgou do alto a baixo? Justamente quando Cristo foi crucificado, o véu se rasgou de alto a baixo, porque a morte de Cristo nos possibilitou agora ter acesso direto ao Pai. Não precisamos de todo esse movimento que eu contei para vocês no tabernáculo. Agora, nós e o Pai podemos acessá-lo diretamente. Não tem mais um véu nos separando. Por isso esse simbolismo do véu. Tá entendendo? Antes de Cristo, precisava do véu, porque só o sumo sacerdote podia chegar à presença de Deus. Pós-sacrifício de Cristo, quando ele venceu a morte e o pecado, e na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando que agora qualquer um tem acesso ao Pai através de Cristo. Obrigada. Entendeu? Entendi. Muito boa a sua pergunta. Sim, pega aí o microfone aí. Ah, tá. Tá? Fala aí, Luciano, tem uma pergunta? É assim, agora não tem mais sacrifício, né? Isso. Agora, para a gente voltar a ter a comunhão com Cristo, a gente tem que falar, acho que é João 12, crer, reconhecer, Que ele é o Senhor e Salvador. né? Somente E confessar isso. seus pecados, não é isso? A gente precisa confessar os pecados. E o que significa novidade de vida? A vida O nova. que você entende? É porque, eu falei isso na última aula, Lu. Conversão não é melhorar a Lu. A Lu vacilava e agora se converteu, então Jesus vai começar a melhorar a Lu nos vacilos dela. Não. Conversão é novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nova vida é tudo novo. Tá entendendo? O teu espírito é um espírito novo. O Espírito de Deus se une ao nosso espírito, é um casamento. Ele passa a trazer uma vida nova. Só que da noite para o dia, a Lu agora perdeu todos os desejos, o que ela gostava de fazer de errado. Da noite para o dia ela parou de querer fazer? Não. É um trabalho do Espírito Santo agora te convencer diariamente do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai te ensinando. Da mesma forma que um bebê, quando nasce, não nasce aprendendo a obedecer seus pais. Ele tem que ir aprendendo. E a graça de Deus nos educa a viver, a Bíblia vai dizer. A graça de Deus é o que nos permite ser salvo, porque a graça é um dom gratuito de Deus que Ele nos entrega. Só que ela também nos educa a viver. Então, é um novo nascimento, só que é um bebê. Tá entendendo? Ah, então eu já sou santo, puro, já sou o super... Não, você é santa, você é pura, só que você precisa aprender a viver em santidade e em pureza. Entendeu? E o pecado ainda vai fazer parte da sua vida, só que agora ele vai ser um acidente. O pecado não vai ser mais diário na sua vida. Tá entendendo? Agora, o pecado vai ser um escorregão, a Bíblia fala. Você não vai mais viver pecando, porque quem vive pecando é iníquo, é uma iniquidade. E aí quem é iníquo não recebeu o Espírito Santo ainda, não recebeu Jesus. Entendeu, Lu? Próxima questão. Por que todos os homens devem morrer fisicamente? Vai lá, responde aí. Responde aí então. Deixa eu falar, não sei se tenho certeza não, mas eu coloquei assim, eu fiquei entre... Mas vamos lá. Botei por causa do pecado cometido por nossos primeiros pais. Sim, não está tão completa, mas é isso, é por causa do pecado. Pra 6. Vai lá, vê aí, Lu, o que você respondeu? Porque como nós somos formados por corpo, alma e espírito, a morte física vai acontecer. Não importa o tempo ou a idade que vivemos, a morte física vai ocorrendo desde o seu nascimento. Não somos culpados, mas acontece pelo pecado dos nossos primeiros pais. Isso, muito bom. Então, só complementando, tá certo.
Porque todos devemos morrer fisicamente. Porque houve uma sentença. O dia que pecar, você vai morrer. E aí o que aconteceu? Como falamos aqui. No momento do pecado, o homem morreu espiritualmente. Ele continuou vivo, né? Mas a morte física vai acontecer ainda. A nossa ainda não aconteceu. De todos que vieram antes de nós já aconteceu. Por quê? Porque o pecado entremeou na carne, do físico do homem e da mulher. Por isso que a Bíblia vai dizer que, lá em Tessalonicenses, que nós, quando vier a segunda vinda do Senhor, nós ressuscitaremos com Ele com novos corpos, corpos transformados, assim como o corpo de Cristo após a ressurreição. Entendeu? Então, por que nós precisamos morrer fisicamente? Para recebermos o corpo glorioso, que é o corpo que suporta a presença de Deus. Você lembra que Moisés, quando ele vai subir o monte e o povo está com medo, Moisés, suba em meu lugar, né? O povo está com medo de ir lá se deparar com o Senhor. Ele sobe e aí ele fala assim para Deus: Deus, eu quero te ver. Ele está com a fome e sede de Deus. Deus, eu quero te ver, eu quero ver a tua face. E Deus falou assim: você não pode ver minha face. Se você ver minha face, você vai ser exumerado, você vai ser um laser. A glória de Deus, o nosso corpo pecaminoso não aguenta a glória de Deus. E aí Deus fala assim: então me vê pela fenda da rocha. E Deus passou de costas e Moisés o viu pela fenda da rocha. E só aquele ato ali, ele já quase que explodiu de tanta glória. Tanto que ele desceu do monte, o povo não conseguia olhar para a face dele, de tanta glória que tinha no povo, na face de Moisés. Você lembra desse texto? Justamente por isso. Então, por que precisamos morrer fisicamente? Porque esse corpo não aguenta a glória de Deus. Nós precisamos de corpos glorificados para vivermos com o nosso Pai. Entenderam? Beleza? Sétima, o que você entende por morte eterna? É a condenação para aqueles que não foram salvos em Cristo. Muito bom. E aí, Lu? É a consequência do nosso afastamento da presença de Deus. É a falta de comunhão com o Pai. Muito bom. Afastamento voluntário, né? Que fique bem claro. A morte eterna é para quem quer. A morte eterna não é uma sentença para nós. A morte eterna é uma consequência do pecado, só que Cristo veio para interromper essa morte eterna. Todos nós já estamos condenados à morte eterna, mas por Cristo Jesus trocamos a morte eterna pela vida eterna, né? Muito bom. Vamos avançar. Cite 3 conceitos básicos de pecado. 3 conceitos básicos de pecado. Isso é só ler a apostila e responder. Fácil demais. É a quebra da lei de Deus. Quebra da lei de Deus. Errar o alvo estabelecido por Deus. Muito bom. E rebelião contra Deus. Muito bom. Vamos passar direto, que essa era fácil. Sim. E da Lana, hein? Quem vai trazer a Lana semana que vem aí? Olha isso, essa é a responsabilidade de trazer a Lana semana que vem, hein? Que ela gosta de perguntar, né? Deu play já, Duda? Vai lá, Lana. Eu estava conversando com um amigo cristão e a gente estava num dilema. Sim. Que tem coisas que não são pecados, mas podem levar a gente a pecar. Sim. Exemplo, embriaguez é pecado. Isso. Mas beber às vezes não é. Sim. Andar com pessoas que fazem besteira, mesmo estando no caminho de Deus, também... Não é pecado. Essas coisas que podem levar a gente ao pecado, é considerado pecado? Não. sei. Mas a Bíblia é um livro para nos orientar a viver em santidade. E viver a santidade é uma ordem do próprio Deus. Deus falou assim, ó, e Cristo falou: sejam santos como vosso Pai é. E viver a santidade é fugir das tentações. A Bíblia diz no Salmo 1 assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele só está andando, ele não está fazendo. Ele só está se assentando, está entendendo? Aí diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não faz isso. Antes tem o seu prazer na lei de Deus e nela medita dia e de noite. Então, ele está pecando em estar junto? Não, ele não está pecando, mas ele certamente ele vai cair. Por quê? Porque a influência do mal vai começar a atraí-lo para aqueles atos. É aquele ditado antigo, né? Diga-me quem andas e lhe direi quem és. E assim, a Bíblia tem um texto que eu acho maravilhoso, eu sempre cito ele. A Bíblia nos orienta assim, ó: foge da aparência do mal.
se você já sabe que aquilo dali tem uma aparência de mal, de algo que pode te fazer cair, a Bíblia não diz assim, ó, resista, fique ligado, fique atento. Não, sabe o que ela diz? Foge. O conselho da Bíblia é foge da aparência do mal. Ah, pô, eu tenho uma galera que, pô, só faz coisa errada, mas eu adoro eles. Pô, eu quero andar com eles. Tá pecado andar com eles? Não, mas você vai cair. A não ser que você quer andar com eles para salvá-los. Você quer andar com eles para influenciá-los. E não para compactuar com o que eles estão fazendo. Entendeu? E quando a gente não tem escolha? Quando é alguém da nossa família? Então, sempre há escolha. Sempre há escolha de, assim, não estar junto. Por exemplo, meu pai é um pecador. Eu moro debaixo minha mãe é uma pecadora. Entendeu? Assim, descaradamente, eu estou debaixo. Você pode estar debaixo do mesmo teto, mas não está participando daquela roda. Entendeu? Sim. E quando o assunto for coisas que não desagradam a Deus, você participa. E a sua postura como cristã vai influenciando o seu ambiente. Porque nós somos luz. E inevitavelmente a luz ilumina as trevas. Não existe em nenhum caso do mundo onde uma lâmpada colocada no meio do escuro não vai iluminar o escuro. Está entendendo? Por isso que a Bíblia diz, não se pega uma lâmpada, uma velha, e bota debaixo da cama. Aí não vai iluminar. Agora, se você botar ela num lugar alto, ela vai iluminar o quarto inteiro. Então, nosso papel é iluminar. Ah, tá todo mundo fazendo errado, mas eu tô aqui, com a minha postura de cristã, não compactuando. Ah, mas vou evitar, não vou nem falar. Não, às vezes é teu pai, tua mãe, teu irmão, não tem como. Entendeu? Mas tudo, sempre que você vê que a coisa fica pesada, você, gente, eu vou ali. Você vai se defendendo, vai se protegendo para que aquilo ali não te corrompa, para que aquilo ali não te atraia. Porque o diabo, ele sabe, ele é expert em nos fazer, em nos tentar, em nos fazer cair. Se a gente não tomar os cuidados como esse, foge da aparência do mal, a gente vai cair. Não se brinca com o pecado. Uma vez o pastor Douglas Gonçalves ele falou uma coisa que eu achei interessante. Existe um limite, uma linha. Aqui você está em santidade e o pecado está depois dessa linha, tá? Imagina uma linha. E aí, qual é o recomendável? A linha está aqui, eu vou ficar aqui, né? A linha está aqui, eu vou ficar do lado de cá, né? Não, se a linha está aqui, você dá 3 passos para trás, cara. Você fica aqui. Não é chegar perto do lado de lá, é nem chegar perto da linha. Porque você ama tanto Jesus que você não quer entristecer Ele com seus pecados. Os nossos pecados causam dor em Jesus. Na verdade, Jesus morreu por causa deles. A gente não pode ficar brincando de pecar, amanhã Ele me perdoa. Sabe? Isso é desonesto com o nosso Senhor. Você nunca vai conseguir estabelecer uma relação de amor, de verdadeira comunhão com Deus, se você achar que pecar, Ele perdoa. Tá bom, Ele perdoa, mas e você? Vai ser sempre esse crente sem vergonha, que nunca vai ter uma experiência, sabe, extraordinária com o teu Senhor, de amor, de amizade. É da mesma forma, trazendo para um panorama muito menor, da mesma forma eu e minha esposa, ou eu e meus pais, se todo dia eu vacilar com meus pais, meu pai puxar, minha mãe, vai, mas vai ser uma relação saudável? Vai ser uma coisa agradável? Não vai todo dia, sabe? Ele vai ter que ficar preocupado porque eu só vacilo. Vai me perdoar. Mas todo dia eu só vacilo. Eu amo. Talvez ele me ame, mas isso é demonstração de que eu não amo. Porque quem ama, cuida. Quem ama não quer magoar o outro. Quem ama não quer entristecer o outro. E a nossa relação com Deus tem que ser uma relação de amor. Verdade. Tá bom, Lu? Obrigada. Vamos ao próximo? Pessoalmente, como você definiria o que seja pecado? Pecado é desobediência a Deus. É tudo que eu faço que não agrada a Deus. É tudo que nos afasta do amor e da sua presença. Seja um ato que fazemos, sentimos ou até mesmo pensamos que vai contra a palavra de Deus e seus princípios. Muito bom. 10. Como uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo e de seu evangelho pode ser condenada ao inferno? Essa é boa, hein? Como uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo e de seu evangelho pode ser condenada ao inferno? Essa que só vai responder quem prestou atenção na aula. Olha lá. Então vai lá, Luciano. Não vai! A Carol ia responder, travou. Vai, Lu! Bora, Carol, tem a fibra. Eu coloquei, de uma certa forma, todos ouvirão falar de Cristo e cada qual será julgado de acordo com a resposta que dá à medida de revelação que possui acerca de Deus. Muito bom. E aí, Lu? Foi bem. Eu acrescentei que a justiça de Deus é precisa. Isso está na apostila. A justiça de Deus é precisa. Não me dá 0 não, e tá na apostila.
A justiça de Deus é precisa. A Bíblia afirma que todos, sem exceção, transgredirão pela sua própria natureza pecadora e a revelação que possuem sobre Deus. Muito bom. A Bíblia diz que a lei de Deus foi inscrita no nosso coração. Então, conhecendo a Cristo ou não conhecendo, povos que nunca conheceram, pessoas que já morreram sem conhecer, a lei de Deus foi escrita no coração dele. E diante da revelação que ele tem no coração dos atributos, não do Cristo, mas da bondade, dos atributos, dos valores de Deus, é que ele vai ser julgado em relação ao que ele conheceu desses atributos. Como eu usei no exemplo na aula, um índio que talvez que nunca ouviu falar de Jesus, mas ele sabe que não pode matar o coleguinha. Isso aí já nasceu no ser humano. Não precisa nem de uma lei, não precisa de um livro para dizer que você não pode pegar o que não é seu, que dali é do caso. Você mete a mão e sai, você não precisa de um livro para te ensinar isso. Existem leis que Deus colocou no coração do homem já. E ele, diante da revelação que ele tem, ele vai prestar conta. Beleza? Próxima questão. 11. Por que dizemos que o pecado é um ato voluntário? Porque é um ato intencional e pecamos porque queremos. Muito bom. E aí, Lu, vai responder? Querida. Porque é uma decisão. Ninguém peca por engano ou sem querer. Ele é voluntário e intencional. Muito bom. Viu, Lana? Que pergunta interessante. O pecado, ele sempre é voluntário. Ninguém peca pela gente. Pecam até junto com a gente. Mas a gente sempre vai decidir, mesmo no ambiente onde todos estão pecando, a gente vai decidir se a gente vai pecar ou não. Entendeu? Ele sempre vai ser um ato voluntário. Influenciado? Sim, o diabo está tentando nos influenciar a pecar, mas ele não te obriga a pecar. Sempre você vai decidir, eu vou decidir. Tá bom? 12. Para você, Cristo poderia ou não pecar? Justifique. Eu acredito que não, porque ele é um ser divino e santo. Pé. E aí, Lu? Eu errei. Responde, Lu. Deixa a Lu. Então, a Gisele respondeu. Ele poderia pecar sim, mas ele decidiu obedecer e não pecar. Ele poderia ter desobedecido, porém ele não pecou porque não queria pecar. Isso aí. Foi decisão. A Bíblia diz, em tudo ele foi pecado, mas não pecou. Se ele não pudesse pecar, tudo isso seria uma historinha sem graça. Assim é mole, pô. Ele vem aqui, ele não pode pecar, a tentação que ele viveu, ele não poderia pecar, o diabo perdeu tempo lá tentando, e todas as tentações que ele viveu, e as dores que ele viveu ali, ele não poderia pecar, porque ele é Deus. Então, assim é fácil. Como é que ele vai ser o nosso exemplo, se ele a tentação nunca poderia convencê-lo de pecar? Porque o que acontece, ô Carol? A Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a divindade, Filipenses 2 vai dizer. Filipenses 2, a partir do 3 ali. Ele se esvaziou da sua divindade, tornou-se homem, semelhante a nós. Humilhou-se e tornou-se homem. Semelhante a nós, é semelhante. Então as tentações, na verdade, ele foi tentado muito mais do que nós. Porque a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Ali aquela tentação do deserto ali, fala de 3 tentações ali, que são as principais. Mas ele foi tentado em tudo, entendeu? E não pecou. Justamente porque ele poderia pecar, mas ele em obediência ao Pai, ele não pecou. Tá bom, cara? 13. Do que ficamos livres ao sabermos que o pecado é um ato interior? Do que ficamos livres ao sabermos que o pecado é um ato interior? Eu coloquei de julgar as pessoas e de assumirmos uma postura de falsa santificação. Muito bom. Responder algo diferente, Lu? Então, justamente pelo pecado ser um ato interior, que a gente não deve julgar as pessoas. Porque é do coração. É do coração que procede as saídas da vida. Tudo que tem que guardar, guarda o teu coração. A Bíblia vai nos ensinando. Então o pecado ele nasce aqui, ó. Claro. O Eric xingou a mãe dele ali na rua. Não vou julgar não. Vai que ele tá certo. Eu não sei como é que o coração dele tá. Não, é claro que ele pecou, desobedeceu a mãe dele, mesmo que ela merecesse. Ele não deve desonrar a mãe dele.
Você está entendendo? Então não está dizendo que todo pecado só é interior. Todo pecado nasce no coração. Alguns externalizam. Ele xingou a mãe dele. Mas se ele não tivesse xingado, talvez só dele estar com ódio na mãe dele dentro do coração dele, ele está em pecado. Mas o coração dele a gente não conhece. Por isso está dizendo que o pecado é um ato interior. Mas também é exterior. Muitos vemos e sim, fica fácil da gente perceber. Só que a Bíblia nos ensina isso. Ele sempre nasce no nosso coração. Repetindo lá de Lúcifer, né? Perfeito eras em teus caminhos, até que achou-se iniquidade dentro de você, no teu coração. Próxima pergunta. 14. Que lição você pode aprender ao saber que o pecado é um ato individual? Cada um de nós pecamos sozinhos, individualmente, por nossa própria vontade, por decisão. Ninguém nos obriga a cometer um pecado, ninguém peca porque o outro pecou. Muito bom. Ele é individual e por isso ele é responsabilidade individual. Eu me responsabilizo por ele, porque foi eu que cometi, mesmo que nós... 15. Por que dizemos que o pecado é um ato universal? Porque temos uma natureza pecaminosa. Vai, Luciana, seu texto. Vai, Lu. Porque todo e qualquer ser humano neste universo já pecou ou pecará alguma vez em algum momento de sua vida, por causa da nossa inclinação para o pecado. Muito bom. Todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Não há ninguém que não pecou, por isso é universal. Reta final, 16. Segundo este mesmo tópico, por que Deus não pode pegar uma pessoa já responsável por seus atos e que ainda não cometeu nenhum pecado e levá-la para o céu? Porque em algum momento da sua vida ela vai pecar, porque estamos inclinados para o mal transmitido a nós pelos nossos primeiros pais. Muito bom. Em algum momento vai pecar. Todos nós nascemos com a natureza inclinada para o mal, para o pecado. Todos nós precisamos de Cristo para chegar até o Pai novamente. Estamos mortos espiritualmente. E mesmo que ainda não tenhamos pecado, uma criança, um bebê, sei lá, se houvesse alguém que ainda não tivesse pecado, ele precisa... Deus não pode pegar e levá-lo já para o céu. Não, você não pecou, vem, porque a natureza dele já é pecaminosa, entendeu, Eric? Muito bom. 17. Quem foi a primeira pessoa a definir o que seja pecado? O próprio Deus. O pecado é um conceito divino. Deus chama pessoalmente o pecado de pecado. Muito bom. 18. Quais os tipos de pecados que podemos cometer contra Deus sem receber nenhuma punição? Não existe pecado sem punição. Muito bom. Nenhum. É só uma pegadinha. Eu imaginei isso. 19. Contra quais pessoas ou instituições cometemos pecado? Eu coloquei, não pecamos contra pessoas ou instituições, pecamos unicamente, exclusivamente contra Deus. Nossa, completona, perfeita. Muito bom. E aí, alguém tem alguma dúvida nesse estudo? Luciana, tem um monte, ó. Vai ter que dar para a próxima aula, que não vai dar. Não, fala aí alguma outra, vai. A próxima aula já é lição nova. Pode falar, Lu. Eu vou ter muita coisa. Por exemplo, eu já ouvi falar de pecado redutivo e irredutível. Não sei. Existem pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte? Não, todos os pecados levam à morte. Na verdade, todos já estamos caminhando para a morte. A humanidade já está caminhando para a morte. Se nós não aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador, o nosso caminho é a morte eterna. Porque na verdade nós já morremos. É isso que vocês precisam entender. Nós já morremos espiritualmente. Cristo nos dá uma nova vida. Então sem Cristo nós já estamos mortos. Isso aqui, esse vapor da existência, é a oportunidade de nós aceitarmos Cristo para recebermos a vida eterna. Caso contrário, nós já estamos mortos. E o nosso fim vai ser o inferno. Entendeu? Então nós não estamos vivos, brincando ali, pecar, santidade. E se eu pecar, eu vou para o inferno, santidade, eu preciso. Não, nós já estamos mortos. Precisamos de Cristo para receber a vida. Porque a sentença do dia que pecares morrerás já aconteceu. Tá? Próximo. O pecado é referente ao Espírito Santo, a blasfêmia. Tipo... Sim, que não tem perdão.
Me explica. Então, existem 2 pecados na Bíblia, Lana, que não há perdão. Mas como assim não há perdão? Tem 2 pecados que não há perdão. A Bíblia vai dizer que blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence de não pecar. Mas essa blasfêmia... Blasfemar é pecar. Pecar contra o Espírito Santo, qualquer tipo de pecado. Pecar contra o Espírito Santo é duvidar dele. Por exemplo, no caso de Cristo, Cristo estava operando maravilhas em nome de Deus. Os hipócritas, os sacerdotes, a galera lá sabia que ele estava fazendo isso. Mas eles chegaram e falavam assim, eu acho que ele opera em nome de Beelzebu. Tá. Aí começaram é uma blasfêmia. Eles sabem que não é em nome de Beelzebu, é só para que eles estavam fazendo a cabeça da galera. Então é um pecado contra o Espírito Santo. Não é uma ofensa contra o Espírito Santo, não é que o Espírito Santo se ofendeu e aí já era. É porque é ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você está pecando contra quem te convence, se você está em desobediência contra quem te convence, como você vai ser convencido? Está entendendo? Então por isso o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Por quê? Porque quem nos perdoa, quem nos convence do nosso pecado é o próprio Espírito. Se você não dá ouvidos a ele, não há perdão que te alcance. Está entendendo? Não for perdoada, não acontece nada, ela vai continuar na vida morta que ela está e está encaminhando para o inferno. Mas aí ela não vai poder ser perdoada? Não é que não tem perdão enquanto ela estiver blasfemando contra o Espírito Santo. Se lá na frente ela se arrepender, se lá na frente o Espírito Santo conseguir ela convencer, está entendendo? E ela aceitar Cristo como seu Salvador, sim, há perdão para ela. Porque não há perdão é porque é simples, ó. Eu estou indo para cá, nessa direção. Eu tenho que ir para a direita, tá? Só que quem está me avisando que é para a direita, eu não dou ouvidos a eles. Eu quero ir para a esquerda. O Espírito Santo está dizendo é direita. Então, se eu não ouço ele, não há chance de eu ir para a direita, porque eu quero ir para a esquerda. A minha vida, a minha natureza pecaminosa está pendendo para a esquerda. Se eu não ouvi-lo para que ele me convença de ir para a direita, não há salvação para mim, não há perdão. Porque é ele quem nos convence. O papel do Espírito Santo, gente, Jesus está no céu. Ele fez a obra dele maravilhosa, mas ele não está aqui. Está entendendo? A Bíblia diz que ele está Deus Pai e Jesus à sua destra. É o Espírito Santo quem convence o pecador do pecado. Se o pecador blasfema, se o pecador nega o Espírito Santo, não tem como ele ser convencido. É isso que a Bíblia está querendo ensinar quando não há perdão para blasfêmia. Está entendendo? É isso. Entenderam mesmo? E o segundo pecado que não há perdão é a falta de perdão. A Bíblia diz o quê? Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos ofendidos. A Bíblia diz que quando nós retemos o nosso perdão, o próprio Deus não nos perdoa. Então, o que nos impede de ser perdoado? A falta de perdão para o nosso irmão. Entendeu? Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Beleza? Mais alguma dúvida? Tem a ver com esse provérbio 6,19 que fala que Deus abomina o pecado da contenda entre os irmãos, abominar. Deus abomina, seria mesmo. Abominar, esse assim, 7 pecados, é isso? Já viu? É maravilhoso isso. 7 pecados Deus odeia, mas Deus abomina. Para dizer assim, para um é o pior de todos para ele. Isso é uma reflexão muito interessante para nós. Isso aí que você falou tem a Provérbios, fala aí, Lu, qual é a sua dúvida de Provérbios? Que isso que você acabou de falar tem a ver com Provérbios 6,19, que diz que Deus abomina a contenda entre os irmãos. Então, contenda é fofoca. Vamos tentar trazer. Deus abomina quer dizer o quê? Abominar ele abomina todos os pecados. Todo pecado é abominável diante de Deus. Só que o texto vai dizer assim, 7 pecados causam tristeza a Deus, mas um Deus abomina, é como se fosse pior para ele. É a contenda entre os irmãos. Isso nos traz uma reflexão muito grande. Entendeu? Porque a gente acha que a gente pode ficar falando mal dos irmãos, fofoquinha, e assim, é algo que Deus trata como abominável. Isso é só para dar um destaque a esse tipo de pecado, tá? Então é terrível isso. A gente inventar a história do irmão, sabe? Inventar fofoca, enfim. Isso não acontece nas nossas igrejas. Isso é só, no Brasil nem tem isso, tem? Isso é só na igreja do lado. E aí, Lu? Mais alguma? Fechou? Alguma dúvida, gente? E aí?
que vocês podem dizer aí? O que vocês mais gostaram desse estudo aí, pra gente terminar? Última pergunta que eu quero fazer. Do estudo aí, o que vocês podem dizer que foi mais legal ter aprendido? Que vocês, assim, precisam botar em prática? Quem quer falar aí? Bem pertinho aqui do celular para falar pro áudio isso aí. A Luana. Alguém quer falar? A Luciana tem um texto para ler. Tem um texto para ler, né, Lu? Vai lá, Luciana. Gente, eu achei terrível pensar que o nosso pecado é como um ato cometido apenas contra Deus, né? O pecado não é algo material, e sim espiritual, é uma doença fatal. Não existe paliativa, é sempre fatal, atingindo Sempre tantas fatal. pessoas enfermas quanto seus curadores. É universal. Não pecamos contra qualquer pessoa, pecamos contra o próprio Deus. É fatal. Maravilha. Que legal. É isso aí, gente. Finalizamos o pecado. Me entregue os questionários o quanto antes para a gente avançar. Próxima lição, quem sabe o que vai ser? Ai, calma aí, tem que olhar. Quem sabe? Jesus Cristo. Agora vai ser bom. Que lição maravilhosa vai ser. Estudaremos sobre o nosso Cristo. Cadê? Final? Beleza? Vou entregar para vocês. Em nome de Jesus. Um beijo.